Fala pessoal, como vão? Tudo bem? Bem, vamos então agora fazer correção dos exercícios do anexo 3, tá? Que vai tratar sobre permutação simples. Estamos em análise combinatória e o tema é permutação simples. Pessoal, primeira coisa que nós temos que entender é que uma permutação simples o permutar é o ato de trocar, né? Então, permutar é trocar de posições. Então, essa é a primeira ideia principal que nós temos em permutação. Simples, por quê? Porque quando tratamos de permutação simples, teremos elementos, será uma fila formada por um conjunto, né, no caso, formado por elementos distintos, ou seja, os elementos eles não vão se repetir. Vamos para uma exemplificação bem simples. Imagina uma fila de pessoas. As pessoas não são iguais. Então, cada pessoa é considerada um elemento. Então, vamos supor uma fila que tenha 5 pessoas. A posição onde elas estão, elas terão um certo sentido se eu mudar elas de posição, correto? Mas um outro ponto que nós devemos também observar com relação à permutação simples é que a quantidade de elementos tem que ser a mesma quantidade de posições. Então, se eu tenho uma fila com 5 pessoas, então eu tenho 5 lugares nessa fila, onde quem estiver no primeiro lugar, será o primeiro a ser atendido. Quem estiver no último lugar será o último. Mas se eu trocar e trazer essa pessoa, um vir para o final e outra for para o início, muda toda a estrutura dessa fila. Tá? Então, é mais ou menos assim que nós vamos resolver. Olha só. E, antes de começar, um detalhe. A fórmula que é tratada, né, para permutação simples seria esta aqui, ó. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Então, nós vamos estar utilizando aquela regra do fatorial que foi falado em exercícios e aulas anteriores, tá bom? Observa aqui. De quantos modos distintos, então, de quantas maneiras diferentes, 4 pessoas podem sentar-se em um banco com 4 lugares. Então, o banco tem 4 lugares. Então, quantas posições eu tenho aqui? Eu tenho os 4 bancos, né? Eu tenho esse banco com os 4 lugares. Eu tenho 4 pessoas. Então, a primeira pergunta, a quantidade de elementos é a mesma quantidade de posições? Ou seja, as 4 pessoas irão sentar-se nos 4 lugares. Então, só vai mudar a posição aqui. Então, nesse caso aqui, será uma permutação de quantos elementos? Nós temos aqui 4 elementos. Não vacila pensando que é 8, porque não é questão de somar quantidade de lugares com quantidade de pessoas, mas os elementos que vão ocupar as posições, tá? Nesse caso, os 4 lugares. Então, teremos a permutação de 4 elementos, que é a mesma coisa que 4 fatorial. Lembrando que fatorial de um número é este número multiplicado pelo seu antecessor, até chegar em 1. Multiplica tudo, você tem um resultado. Então, se a permutação de 4 elementos é 4 fatorial, então permutação de 4 elementos vai ser, primeira posição, eu vou ter o quê? Quantas pessoas para poder estar sentada no primeiro banco? Com certeza, as 4 pessoas, qualquer uma delas pode estar ocupando o primeiro lugar. No segundo né, lugar do banco, agora, se uma já sentou, agora me restam 3 pessoas. E assim vai, no terceiro lugar, no terceiro assento, eu terei 2 pessoas ainda sem, né, que estão de pé. E por último, no quarto lugar, no quarto banco, no caso, o quarto lugar ali, nós teremos a última pessoa. Quando eu multiplico 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24. Então, vai haver, se eu começar a mudar essas pessoas de posição, ou seja, permutar, eu posso ter 24 combinações diferentes, formatos diferentes, onde uma pessoa vai estar num banco, outra no outro, e assim por diante, tá bom? É a forma que nós temos de contabilizar, então, essas ordenações. Próxima questão. Na questão 2 fala assim, considere a palavra viola. Determine o número total de anagramas que podem ser formados com as letras dessa palavra. Primeiro, o que é um anagrama, né, gente? O anagrama é o quê? Pegar uma palavra e mudar a posição das letras. Então, eu vou pegar aquela palavra, ou seja, aquele conjunto de letras que tem. Se eu pego a palavra V, I, O, L e A e elas estão nessa posição, a leitura vai ser a palavra viola. Mas eu posso pegar e permutar, ou seja, começar a trocar as letras de lugar. Eu poderia colocar lá o A no lugar do I, o I no final no lugar do A, seria, né, a palavra que nós iríamos ler ali, né, vaole. Então, assim, faz sentido? Não faz. Porém, o anagrama seria o número máximo de combinações que eu poderia fazer com as letras dessa palavra, dando sentido ou não. Então, quantos elementos nós temos ali?
Obviamente, temos 5 letras, então temos 5 elementos. Então, se nós temos 5 elementos, a permutação será, e todos os 5 serão usados nas posições, né? Eu só vou mudar eles, permutá-los. Então, permutação de 5 elementos é 5 fatorial. 5 fatorial vai ser o quê? Quem vai estar na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. Na verdade, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A multiplicação disso tudo dá 120, ou seja, temos 120 anagramas possíveis aí com a palavra viola. Questão 3. O número de anagramas que podemos formar a partir das letras da palavra informar, sendo que eles comecem com I e terminem com AR. Então, olha só, aqui agora já temos alguma outra condição diferente. Informar. Bem, as letras não se repetem, né? Na verdade, se repetem ali o R se repete, né? Perdão, o R se repete. Porém, o que vai acontecer ali? Tem aquela condiçãozinha que essa palavra tem que começar com I e finalizar com AR. Nós teríamos ali um total de 8 letras, né? Mas eu não vou utilizar os 8 elementos. Por quê? Porque o I, o A e o R vão estar sempre no final. O anagrama vai ser formado com essa condição. Eu mantenho o I e o A e o R no final, ou seja, a primeira posição, a sétima e a oitava posição, essas não serão utilizadas. Então, eu vou permutar apenas o quê? Os elementos que estão ali entre no meio, a letra N, F, O, R e M. Essas que vão se permutar, que vão mudar de posição. Então, no final da história, quem vai mudar de posição não são as 8 letras, mas sim apenas 5. Então, nós teremos a permutação de 5 elementos, né? Que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 120, né? Mesmo cálculo que nós usamos, que é o fatorial, né? Que é o 5 fatorial. Só um exemplo aqui, ó. Só para ficar mais claro, observa essa situação. Olha aqui, eu comecei a fazer um pouco, né? São 120, aqui eu fiz 4 apenas. Então, eu tenho sempre começando com I e terminando com AR. Observa que informar, eu fui trazendo, então, nesse caso aqui, a letra M, né? Ó, ela foi modificando aqui, mudando de posição. Ela foi até chegar lá na última posição, que seria perto do I. Vejam que nós não teremos palavras com sentidos, mas será considerado um anagrama, ok? Questão 4. Na questão 4, ela vai dizer assim para nós: de quantas maneiras distintas podemos organizar as modelos Ana, Carla, Maria, Paula e Silvia para a produção de um álbum de fotografias, né, para a produção de um álbum de fotografias promocionais. Galera, primeiro, quantos elementos são? Os elementos são os modelos, não são? Posição, elas vão estar para tirar foto. Vamos pensar que elas estariam tipo, né, no caso aqui nós temos as 5 modelos e elas estariam posicionadas para poder fazer essa foto. A Ana poderia estar, né, à direita ou a Cláudia. Então, ou seja, toda hora que eu mudo uma de posição, eu teria uma nova formação, ou seja, uma nova foto, né? Uma foto com um posicionamento diferente entre as modelos. Então, quantos elementos nós temos? Os elementos são os modelos, 5 elementos, para ficar nas 5 posições. Então, nós temos aqui que é o fatorial, nesse caso, né, de 5 elementos, e já sabemos que o fatorial de 5 é 120. Então, aqui, sabemos aqui que, dentre as 5 posições, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 120 maneiras diferentes que você poderia tirar essa foto, tá? Mudando elas, alternando elas de posição. Quinta e última questão: quantos anagramas a palavra editora começam com A e terminam com E? Olha, observa aí, muito parecida com a questão, né? Com a outra questão lá, que era com a palavra informar. Aí muitas vezes aqui você olha e fala assim: poxa, professor, mas aqui agora começa com A e termina com E. Não tem problema nenhum. Olha só, palavra editora, 7 letras, né? Então teríamos aqui 7 elementos? Não, porque o E e o A vão estar sempre, né? Na verdade, aqui nós vamos fazer a inversão, vai começar com A e terminar com E, mas essa posição aqui não teria problema, seria a condição, né, para a palavra em si. Então, nesse caso, nós teremos a permutação entre os 5 elementos que vão realmente permutar: o D, o I, o T, o O e o R. Então, permutação de 5 fatoriais, todo mundo já está sabendo, é 120, nesse caso, anagramas. Mais uma vez, algum exemplo aqui, né? Então, nós poderíamos ter aí a palavra, ó, aditore, né, que sairia uma das combinações, aditroe, adirtoe, adritoe, né?
nomes que não fazem algum sentido, mas pelo menos dá para fazer uma leitura deles, né? Eles coincidem. Mas são um total de 120, tá bom, gente? Então, essa é a nossa correção dos exercícios do anexo 3, tá bom? Espero que tenham compreendido a ideia de permutação simples. Até a próxima, né? Até a nossa próxima aula ou correção. Tchau, tchau.